presentes. A gente vai começar o nosso papo aqui de hoje, nas segundas intenções, aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos, hoje recebendo Antônio Shechenesky. O Shechenesky nasceu em 1984, tem 39 anos, portanto, nasceu em Porto Alegre e está radicado em São Paulo há um tempo já. Ele é escritor, tradutor, professor, editor e escreveu 4 romances em ordem decrescente de tempo. Uma Tristeza Infinita, que venceu o Prêmio São Paulo, foi finalista dos prêmios Câmara e Jabuti. As Perguntas, em 2017. F, que foi em 2014, finalista do Prêmio São Paulo. Areia nos Dentes, o romance dele de estreia, em 2008, publicado quando ele morava ainda em Porto Alegre. E escreveu um livro de contos também, né, A Página Assombrada por Fantasmas. Os livros dele foram traduzidos para alguns idiomas importantes, francês, italiano, espanhol e árabe. Em 2002, ele foi eleito dos 20 melhores escritores brasileiros pela revista britânica Granta. Ele é doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo e fez uma tese, né, de doutorado sobre o romance 2666, talvez a maior obra do escritor chileno Roberto Bolaño. Ele também dá oficinas de escrita criativas e cursos de literatura e filosofia. Também é tradutor, né? Como eu disse, ele traduziu mais de 20 livros do inglês e do espanhol. Entre as traduções que ele já fez, eu cito 1984, George Orwell. Ele também foi coordenador do selo literário DBA Literatura, na área de ficção contemporânea, e hoje trabalha como editor na Companhia das Letras. Bom, eu vou começar fazendo algumas perguntas para o Shechenesky. Vocês, obviamente, fiquem à vontade, como a gente sempre faz, né? Fiquem à vontade para também meter a colher, fazer perguntas e intervir. Eu queria começar, Shechenesky, primeiro, muito bom dia. Eu queria começar sabendo um pouco mais aí da tua trajetória, do teu envolvimento com literatura, né? Quer dizer, como que você começou a se interessar pela literatura? Acredito que tenha sido pela leitura, mas fala um pouco desse primeiro contato, de autores que você leu, que te marcaram, por quê, né? Queria saber um pouquinho desse seu início, né, na lida aí com a leitura e com os textos. Olá, bom dia a todos. Eu tento sempre resumir, bem resumido essa parte, porque é muito sem graça. Teve uma vez que eu estava viajando fiz uma série de palestras com Marcelino Freire. E a história de vida dele, da literatura, é linda. Enfim, lá no sertão do sertão, onde ninguém sabia ler, e ele era a única pessoa que lia ali numa mini cidadezinha, e a literatura salvou a vida dele. E a minha é muito sem graça. Eu sou, enfim, classe média urbana, e meus pais eram super intelectuais dos livros. Eu tinha uma biblioteca imensa em casa. A minha mãe ela fez pós em crítica literária. Então eu nasci meio que num berço muito intelectual, classe média urbana, e eu lia demais. E eu entrei na literatura por ler demais, na verdade. É curioso que, na verdade, eu sou caçula de uma família de 4 filhos, e meus irmãos nunca leem livros. Eles detestam nem os meus livros, né? Tirando minha irmã lê bastante. Mas os meus outros 2 irmãos não leram nem meus livros. Então, posso até colocar esse personagem que eles não vão ficar sabendo. Mas, então, não sei... Então, não é só a formação, né? Algo tem que estar lá também, que eu não sei o que é, que me levou aos livros. Eu lia muita... Quando eu era adolescente, eu lia muita ficção científica. Foi quando eu descobri Philip K. Dick, que eu acho, até hoje, um dos meus escritores favoritos. E foi também... eu lia muito, sei lá, Senhor dos Anéis, eu li muito antes dos filmes e tal. E o ponto de inflexão, assim, eu acho que foram 2 livros, assim, que quando eu comecei a ler literatura, abre aspas, adulta, que foi o livro Bestiário, do Cortázar, que eu achava muito bonita a edição que minha mãe tinha em casa, que era uma capa dura pequenininha, que tinha um tigre desenhado, assim, em alto relevo, eu ficava muito intrigado, e só por isso eu peguei o livro para ler. E que bom, eu peguei o primeiro conto, é A Casa Tomada, que é talvez o conto mais importante do século XX da América Latina, e obviamente fiquei muito impactado por aquele conto. E outro livro foi o livro Dentes Guardados, do Daniel Galera. O Galera, ele é um grande amigo meu, e ele tem 5 anos a mais que eu, 4 anos a mais que eu, não sei.
ele não configura uma outra geração e, no entanto, configura uma outra geração. Naquele momento configurou outra geração. Mas ele era um cara em Porto Alegre lançando livros independentemente, e ele tinha 4 anos a mais que eu, e eu li, acho que eu tinha 16 anos quando eu li esse livro, então a galera tinha 21 anos quando ele lançou o livro. E eu li, um cara da minha cidade escreve um livro e publica um livro na Garra, e o livro é bom, tipo, e eu conhecia as ruas, sabe? Eu conhecia os bares, talvez não tivesse idade para frequentá-los, mas eu conhecia os bares ali, eu sabia, eu passava na frente, eu pensei, nossa, a literatura está ao meu alcance. Por isso que eu acho tão legal também esses papos em bibliotecas, assim, que às vezes as pessoas vêm aqui, são aspirantes escritores, e pensam, putz, esse moleque aí conseguiu também lançar livros, eu também consigo, né? Então, para mim, foi muito, muito importante esses 2 livros, assim, foi a partir daí, claro, daí eu comecei a ter um direcionamento da minha mãe, e eu demorei para entrar na área de letras, né? Primeiro, eu estava muito perdido na vida, eu tinha 17 anos, eu tinha que fazer vestibular para algo. E eu fiz, quando você não sabe o que você faz direito ou administração. Eu fiz direito. E, obviamente, eu me dei muito mal, porque naquela época, eu tinha cabelo azul espetado, depois roxo, depois rosa, e eu só ia na festa gótica. Então, digamos que eu não me adequei muito bem no direito. Onde as pessoas iam de salto-agulha, as mulheres iam de salto-agulha, os homens já iam um pseudo-terno. Esse moleque de 18 anos usando aqueles pseudo-terno, era ridículo. E eu de cabelo azul espetado. Não devo dizer que saí da faculdade de Direito, não aprendi nada. Hoje em dia eu me arrependo, eu gostaria de ter aprendido alguma coisa, mas eu não estava no espírito certo. E daí eu fui para a faculdade de Física, que é o que eu amo, Física. Eu fui na Federal. Só que a Federal, a URGS, como a gente chama, a Federal do Rio Grande do Sul, o curso de Física é considerado um dos mais difíceis da América Latina. A cada 100 pessoas que entram, só 8 se formam. E eu devo dizer que eu estava entre os 92 que não conseguiu se formar. Eu estudava loucamente, dia e noite, e zerava. Zerava, vai lá, álgebra linear, cálculo 2. Quando entrou cálculo 2, foi ali a minha linha de corte, que eu consegui aprender integrais e derivados, mas em 3 dimensões, lascou. A parte de física até eu ia bem. E eu até trabalhei, fui iniciação científica no laboratório de magnetismo, que também formou muito a minha visão de mundo. Mas eu não consegui me formar em física porque eu era burro. Então eu fui para letras, que era fácil. Ninguém era reprovado. Tinha uma disciplina, estou me queimando aqui, mas tinha uma disciplina que basicamente era uma professora velhinha muito querida. Se você desse um abracinho nela no final da aula, você passava. É um curso sério se você é sério, mas se você quiser ser vagabundo, você ainda assim consegue tocar adiante o curso de letras. Isso não é a verdade para física. Física você tem que ter algo nos seus genes ali para conseguir estar entre os 8 a cada 100 que se formam. E eu não tinha isso. Não vou ser biologista, mas eu acho que existe algo assim para exatas que você tem que ter algo que eu não tinha, realmente não tinha. Mas na letras eu fui sério, muito, muito sério, até sério demais, e mergulhei nisso a fundo. E daí, claro, comecei a escrever copiosamente. Inclusive, você listou todos os meus livros, e eu fiquei muito feliz que você omitiu o meu verdadeiro primeiro livro, porque eu escondo ele. Eu escrevia em segredo, não contava para ninguém, não conhecia ninguém que escrevia, apesar de as pessoas continuavam distante de mim. E eu mandei para um concurso da prefeitura e eu fui aprovado, e publicaram uns contos tenebrosos meus no primeiro livro. E eu faço questão de não mencionar a existência desse livro, mas ele existe. E depois, claro, com um pouco mais de consciência, eu lancei o Areia nos Dentes, para uma editora independente que eu mesmo formei, daí já em 2008. Daí não sei como você quer tocar a conversa, porque senão eu vou falar sem parar, sou muita garela. Não, tá ótima essa introdução. Eu só queria complementar, você fez letras, era espanhol, não, inglês? Letras espanhol. Espanhol. Tá. Depois você fez um mestrado também lá no Eu fiz mestrado no Sul, eu prometi nunca mais voltar à vida acadêmica, me mudei para São Paulo no meio do mestrado, para trabalhar, precisava ganhar vida. E depois
rompi minha promessa e voltei para a vida acadêmica para fazer o doutorado na USP. Daí em 2014, 2015, não lembro. E tanto o mestrado quanto o doutorado foram sobre o Bolanho, né? O mestrado foi sobre Bolanho e Vila Matas, doutorado só Bolanho. Na verdade, começou com Bolanho e Pynchon, e daí o meu orientador cortou. Então, de qualquer forma, o Bolanho aí é a figura recorrente no mestrado e no doutorado, e eu queria que você falasse um pouco do Bolanho, o que te atraiu na literatura do Bolanho, que, enfim, é uma literatura meio inclassificável, né? É um autor polifacético, enfim. E eu queria que você discorresse um pouco sobre o que te interessou, né, na literatura do Bolanho, e se isso tem alguma ponte, dá para fazer alguma ponte do Bolanho com a tua literatura. Sim, não. Para quem nunca leu Bolanho, é um escritor fenomenal, absolutamente fenomenal. E as perguntas que ele faz, de certo modo, com os livros dele, são perguntas que nos afetam até hoje, né? Ele parte de uma crise da figura do intelectual. Com o intelectual, estou dizendo não apenas escritor, pesquisador, professor, crítico, editor. Estou dizendo leitores. Qual é a função da literatura nos dias de hoje? A literatura é capaz de mudar o mundo? Se a gente tem tantos escritores de esquerda, por que a gente tem uma onda conservadora? E ele se faz essa pergunta por muitos ângulos e por muitos caminhos e por muitas crises, né? A grande crise do Bolanho, eu assinalo em algumas dos meus artigos e até na minha tese, é a seguinte: o escritor que mais influenciou Bolanho foi Borges, o escritor argentino, etc. E todo mundo sabe que Borges era, para pegar leve, um pouquinho facho. Ele gostava de almoçar com ditadores e celebrou muito a ditadura argentina quando aconteceu. E a esposa, a viúva do Borges, dizia, né, Borges nunca ganhou um Nobel porque ele era amigo do Pinochet. Então, todos sabemos que Borges era um cara de direita e que grandes escritores que tiveram imenso impacto em Bolanho, às vezes até colaboraram diretamente com governos fascistas, para não dizer nazistas, né? Daí a gente vai entrar Céline, Pirandello, Eliot, Pound. A literatura é feita de pessoas horríveis, né? O cânone literário... claro, se a gente for abrir o leque ainda para racistas ou antissemitas, daí entra a frente ampla, Hemingway, Virginia Woolf, não sobra ninguém. Mas, enfim... Bolanho tinha essa questão, como escritores produziam obras tão boas e eram monstros ao mesmo tempo, né? E boa parte dos livros dele tratam dessa relação muito tensa entre ética e estética, né? O Estrela Distante, que é um livro que eu sempre indico para quem quer começar a ler Bolanho, nos cursos que eu dou de Bolanho, às vezes eu começo pelo Estrela Distante. É um livro que é isso, tinha um grupo de jovens escritores fazendo oficinas, sonhando em mudar o mundo, sonhando em aproximar a literatura da vida, às vésperas do golpe militar do Chile, né? E o que aconteceu no Estrela Distante? O cara que revoluciona a literatura, a poesia chilena, é também um assassino a mando da ditadura. O que a gente faz com essa informação? Né? E ele tem um apoio, ele tem um núcleo ali de pessoas que ficam no Chile alimentando essa visão, críticos sérios, e se forma um establishment, ao mesmo tempo que assassinam Pablo Neruda. Né? Agora, não sei se vocês viram, tinha um grande debate se Pablo Neruda tinha ou não sido envenenado pelo governo Pinochet. Estava sim, estava não, estava sim, estava não. Isso é tópico do outro livro do Bolanho, Noturno do Chile. E agora concluíram, por exames toxicológicos, que sim, Pinochet foi envenenado pela ditadura. Pode falar. Não, Pinochet, Neruda. Oi? Você falou Pinochet foi envenenado. Não, Neruda foi envenenado pela ditadura de Pinochet. Agora bateram um martelo por análises científicas, mas de qualquer maneira ele já estava cancelado no Chile porque ele tinha estuprado uma camareira. Né? O Neruda, não o Pinochet. Então, o grande ícone da literatura de esquerda é um estuprador. E Bolanho lidava com essas ambiguidades, perturbavam muito Bolanho. E ele escreveu muitos livros que tentavam pensar essas questões. E isso me interessa muito como ser humano também, e como intelectual e como pessoa que
que também eu fui uma pessoa muito isentona politicamente até se tornar impossível no Brasil ser, sei lá quando isso foi essa virada, mas 2016 talvez. E Bolanho, e de certo modo meus livros são mais inteligentes do que eu, porque essa questão está muito posta no meu romance F, que depois a gente pode falar mais, mas que é sobre essa tensão entre ética e estética, e no meu livro de contos, a Página Assombrada por Fantasmas, que é totalmente... Tem um conto que é uma reconstrução de um conto do Bolanho na minha maneira, assim, que é o conto que abre o livro. Então, sim, Bolanho me influenciou muito, me influencia até hoje, até no fraseado, assim, tem um fraseado nas perguntas de uma repetição do pensou, 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 que eu peguei do Amuleto, e tá também no Tristeza Infinita, que é o meu último romance, e foi Bolanho também que me levou à obra do Walter Benjamin, que é também o filósofo, o intelectual, que mais norteia toda a minha abordagem, quando eu vou abordar um livro a sério, para além do gostei e não gostei, quando eu sou contratado para escrever algum artigo, de certo modo, as engrenagens do Benjamin estão atrás do meu pensamento sobre livros. Então, de um jeito ou de outro, a obra de Bolanho me marcou profundamente. E porque também é uma maneira de pensar qual é o lugar do escritor. Se eu estou aqui, claro, falando para algumas pessoas, claro, algumas aqui presenciais, outras que estão ali nos assistindo de todos os cantos do país, do mundo. Se eu estou falando para essas pessoas, eu posso ter a ilusão de que a minha literatura tem importância, de que eu fazer as pessoas pensarem em tal e tal coisa, mas o mundo do livro é extremamente reduzido. Claro, agora a gente tem fenômenos como Itamar, etc., mas ainda assim é minúsculo, né? E o Bolanho pensa muito isso nessa... Qual é a atitude plausível para o intelectual nos dias de hoje, né? A literatura tem algum poder no mundo? Talvez não. E o escritor é, ao mesmo tempo, um herói e um idiota. E cá estamos nós tentando... E as perguntas não têm respostas, né? E, na verdade, tem tensionamentos infinitos, que daí o máximo é o 2066, que une... ao mesmo tempo, assassinatos de centenas de mulheres na fronteira entre México e Estados Unidos, e um escritor que é cotado para o Nobel, misterioso, e que serviu à Wehrmacht, que é a infantaria nazista, que também é um caso que foi o caso do Günter Grass, né, o vencedor do Nobel, que serviu na infantaria nazista, enfim. A lista de escritores problemáticos é infinita, e se a gente vai ser rigoroso, a gente vai tocar fogo nessa biblioteca. Só para terminar essa primeira passada pela sua trajetória, você também é tradutor, né? Eu queria que você falasse um pouco da tradução. Eu sei que você traduziu textos, obviamente, sem nenhum interesse, técnicos, etc., e também traduziu literatura, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência como tradutor, tanto da parte chata, dos textos chatos, como também dos textos literários, e como se isso te permitiu, de alguma forma, uma aproximação diferente do que como mero leitor, você enquanto tradutor, e se isso repercutiu, ou repercute, na tua trajetória como escritor. Como escritor, eu também tenho que pagar as contas. E por muitas vezes na minha vida, eu tive muitas dificuldades de pagar as contas. Muitas vezes na minha vida. Se vocês quiserem dicas de como lidar com cheque especial, tem várias, como evadir o Serasa. Agora eu estou estável, estou bem de vida. Estou tranquilo, mas passei já alguns perrengues na minha vida. E eu tenho que traduzir o que aparece. E já traduzi livros sobre Bitcoin, que é uma coisa que hoje em dia eu sou contra, mas enfim, eu preciso pagar as contas e eu tenho Bitcoin ou nada. E boa parte, se você der um nome, procurar meu nome, sei lá, na Amazon, você vai ver um monte de livros tenebrosos que eu não recomendaria a ninguém que eu traduzi. Mas traduzi livros legais também. Por sorte, eu tive também a oportunidade de traduzir livros ótimos, como o do Levreiro, o Romance Luminoso, a Fernanda Melchor, Temporada de Furacões, Orwell 84, o Bartleby do Melville,
Mas, claro, para cada livro bom que eu traduzi 2 livros muito ruins. E eu comecei, na verdade, como ghost tradutor. Eu traduzia para outra pessoa assinar. Mas porque eu precisava do dinheiro, né? É caro viver. E, na verdade, eu comecei isso. Eu traduzi de tudo. Já traduzi documentos técnicos sobre como colocar stent no coração. É bom porque você aprende assuntos bastante aleatórios. Já traduzi muito documento jurídico. Eu comecei por aí, claro, fui pouco a pouco escalando na carreira, e pouco a pouco mesmo, foi bem demorado esse processo, mas acho que agora, em 2023, eu posso dizer que eu só traduzo algo que eu quero. Eu não vou traduzir nada que eu não me interessar. Podem pagar o quanto quiser, não, agora eu digo só se esse livro tem um valor sentimental para mim, eu que vou traduzir. Foi o caso do Bartleby, do Melville. Então é um pouco isso, assim, o que eu acho, assim, também já falando sobre tradução, eu não tenho todo um discurso sobre tradução que muita gente tem, talvez um pouco por causa disso, né? Eu digo que eu aprendi tudo que eu sabia sobre tradução com o Paulo Henriques Brito, que é um dos maiores tradutores vivos. Eu nunca tive aula com ele, mas eu li o livro dele, A Tradução Literária, no qual ele condensa as aulas dele, que é uma obra-prima esse livro, e eu fiz muito cotejo de tradução com ele. E agora, veja como a vida dá voltas, eu estou editando uma tradução dele para Penguin, não posso falar o título, mas 2 traduções dele. Então, grande alegria para a minha vida, assim, mas eu aprendi muito com ele. Mas eu sou muito tradutor, pé no chão, chão de fábrica, e não me afeta tanto quanto escritor, assim. Mesmo esses livros que mais me entusiasmam, claro que a maneira de ler é diferente, e outra coisa também muito interessante é que essas inteligências artificiais, ChatGPT, DeepL, que eu descobri há pouco, vão substituir, eu falo isso com a total certeza, vão substituir o tradutor de não ficção, daquela não ficção estilo neutro. Para manual já dá um baile, já é melhor do que um tradutor pensando. Para uma não ficção neutra, você joga o texto ali num chat GPT, pede para traduzir. Olha, você precisa só dar uma editada, uma preparada de texto, claro, com cotejo, atento, mas isso porque a gente está no chat GPT 3, se você pagar o chat GPT 4 deve ser um absurdo. As inteligências artificiais vão substituir o tradutor chão de fábrica. Esse artigo sobre stents que eu traduzi, facilmente, traduziria melhor do que eu, porque ele ainda pesquisa todo o glossário médico que eu não tinha tanto acesso. Então, mau momento para virar tradutor. Você talvez tenha sido a última geração ainda que fez eu sou a última geração que fez essa tradução mais burocrática. Agora, para tradução literária nunca vai substituir. A tradução que eu estou editando agora do Paulo Henriques Brito é uma tradução autoral. Mas isso para livros difíceis, sabe? Talvez até um livro com um autor com uma linguagem bem clara e direta, como Coetzee, olha, já ficaria em dúvida, viu? Então, o mundo vai mudar muito rapidamente para o cargo de tradutor, que é um cargo muito sério. Mas, de certo modo, elimina a besteira, elimina pagarem muito mal para um tradutor fazer uma tradução às pressas para ser assinado por outra pessoa, que, pensando friamente, é uma coisa muito ruim. Certamente. Vamos começar agora a explorar um pouco o universo literário, enfim, a produção literária do Checheniaski. Vamos começar cronologicamente com Areia nos Dentes, que você publicou ainda em Porto Alegre, né, pela Não Editora, tal. É um faroeste, né? É um western, enfim. Aí começa a sua relação com gêneros, né? Gêneros, inclusive, cinematográficos, né? Porque o faroeste, na sua origem, ele é cinematográfico, né? Desde a época do mudo, desde os anos 20, ele praticamente nasceu quase junto com o cinema, né? Um gênero antiquíssimo, né? E esse seu livro lida com todo esse universo, né? Com metalinguagens, né? Esse livro também tem uma trajetória curiosa, porque ele foi publicado, primeiramente, por essa pequena editora lá em Porto Alegre, e depois foi publicada uma segunda edição, né, pela Rocco, e você mexeu no texto.
Então, eu queria que você falasse um pouco desse livro e dessa questão do que te interessa. Eu sei que você é cinéfilo, mas, enfim, o que te move, o que te faz gostar do faroeste como gênero, como universo, né? O que te atrai no faroeste e daí por que você abraça esse gênero no teu livro, digamos, de estreia, né? Não vamos considerar aquele primeiro. Nossa, faz tantos anos isso que eu tenho até dificuldade de lembrar o que foi que me motivou a escrever Aranha nos Dentes. Mas só para também dar um pouco de contexto. Eu morava em Porto Alegre, eu não conhecia nenhum editor, e eu achava que... E não tinha editoras no sul do Brasil. Hoje em dia tem 2 bilhões de editores independentes. Não existia o fenômeno de editores independentes porque não existia redes sociais. Tinha um Orkut engatinhando na época, né? Eu estava escrevendo esse livro em 2006, 2007. O tempo passa. Então, não tinha nem como se você abrir uma editora independente, como é que você vai divulgar essa editora independente. Então, eu e uns amigos que fazíamos oficina literária, a gente decidiu, tem o Antônio, que não faz nada, tem o Samir, que é designer gráfico, tem o Rosp, que é revisor, tem a Lu Tomé, que é assessor de imprensa. Vamos juntar essa turma que a gente tem, juntando um pouquinho, a gente forma uma editora. A gente montou a Não Editora. E daí tudo, a gente não sabia como fazer nada. A gente deu um Google, como pedir ISBN. Daí a gente telefonava para a Biblioteca Nacional e, nossa, era impossível. Na época se pedia ISBN por telefone. Estamos realmente falando de outra época. Que, ontem, na história da humanidade, 2006, 2007, é ontem. Mas era tudo diferente. E a gente montou uma editora na cara e na coragem e deu certo. Em grande parte porque a gente fazia livros bonitos, né? A gente abria um livro da Companhia das Letras e copiava ali. Pólen bold, esse é o papel, vamos pedir esse. Daí a gente fazia uma estética que não tem nenhum livro aqui da Não Editora, mas a gente fazia uma estética bem para se aproximar das editoras sérias. E daí a gente chamou atenção, porque não tinha nada assim no Sul. No Sul, lato sensu. Estou falando Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Não existia isso. Estava tudo concentrado em Rio e São Paulo. Hoje em dia mudou e não mudou, mas enfim. E daí eu escrevi esse faroeste, que era para ser um livro maluco. Eu sempre soube que ia ser um livro maluco, e era um faroeste com zumbis. E o que eu pensava na época? Boa pergunta, não pensava muita coisa. Eu estava na faculdade de letras já, e daí eu estava lendo muito Derrida, e eu estava muito nessa pilha de vamos desconstruir os gêneros, vamos brincar com as formas fixas, vamos... É um livro que tem uma superfície super pulp e uma pulsão super arrogante de pensar pós-modernismo e Thomas Pynchon e etc., então, tem 1000 camadas de metalinguagem, página dividida em 2, texto interrompido por zeros, porque o computador do escritor que está escrevendo a história falha e você perde um capítulo, fonte mudando de tamanho, tem tudo. E chamou atenção o livro, né, de certo modo. Assim, chamou atenção, teve resenha, não lembro agora, no Estadão, em alguns lugares de respeito da grande mídia, e daí com isso a Rocco me contatou para assinar um contrato triplo, para reeditarem o Aranha nos Dentes numa editora que chegasse ao resto do país, porque a Não Editora dependia de eu ir até o correio, e eu colocava também os livros no porta-malas do meu Palio 96, conhecido como Cerejão, porque ele era vermelho, e ele sempre morria nas lombas ou ladeiras, mas enfim... E muitas vezes pessoas estranhos me ajudaram a empurrar esse carro no meio da rua, e estava sempre lá com caixas de livros, e eu ia nas livrarias dizer, eu sou escritor, estou aqui com o meu livro. Não tinha redes sociais, o que eu ia fazer? Mas enfim, deu certo, né? O livro chamou atenção, daí quando uma editora grande quis comprar minha vida, eu falei, faço o que vocês quiserem, só de eu não ter que ficar fazendo isso, eu já estou achando lindo. Só do meu livro estar disponível não existia a Amazon, né? No Submarino, nesses sites para alguém de outros estados que queria comprar, eu vou achar maravilhoso. E eles assinaram para reeditar o Aranha dos Dentes, que é aquela ali, para fazer o livro de contos que eu já estava escrevendo, que era o Página Assombrada, e para um livro novo, que era o UF, que eu nem tinha...
eu assinei o contrato dizendo romance sem nome. E eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, né? Uma coisa de cada vez. Mas, enfim, não ia perder uma oportunidade de assinar um contrato. Mas esse convite da Rocco surgiu muito, segundo você está dizendo, que eu estou entendendo, por conta dessa resenha, ou de algumas resenhas que saíram na imprensa aqui do Sudeste, né? E blogs também. Na época tinha a cultura do blog. Tá. Daí saíram alguns blogs favoráveis e tal. E isso é uma resenha muito positiva da Beatriz Rezende, que é uma grande crítica, num site chamado Copa de Literatura, que quem é mais velho aqui vai se lembrar. Mas é que colocava duelos de livros. E daí você ia arrumar uma final. Assim, era uma liga de livros. Uma liga de disputa com resenhas. E um resenhista decidia quem passava. E o meu livro chegou, acho que na semifinal. Não lembro muito bem. Mas eu ganhei do Paulo Coelho. Que eu acho que eu não me daria essa vitória. Mas, enfim. Daí, na semifinal, tinha críticos sérios participando da brincadeira, como a Beatriz Rezende. E ela fez uma resenha super elogiosa. E aí as pessoas pensaram, daí naquela altura eu era o único livro de uma editora que não era uma editora grande. Daí acho que deve ter acendido algum alerta nas editoras grandes e me telefonaram e foi isso. Isso para você foi um marco na tua vida, né? Sim, sim. Eu até me sentia meio mal, tipo, parece, sabe, aquele artista independente que se vendeu. Mas, pô, me vendi, hein? Bom se vender. É ruim ficar andando com um palio que morre a cada ladeira cheio de livros. Você falou da página dividida, né? Sim. Isso me faz lembrar... Brian De Palma, para mim. Exatamente isso que eu ia falar. É um procedimento cinematográfico. Né? Obviamente, roubei do Brian De Palma. E que, enfim, outros diretores também fizeram, mas, enfim, o Brian De Palma está no teu universo... Tava, eu era muito fã. E tudo, eu né? era muito fã, eu era muito cinéfilo nessa época. Eu frequentava todas essas coisas de cinema. Eu estava falando com você antes, né, que eu ia sábado à meia-noite na usina do gasômetro, para quem conhece Porto Alegre. Eles rodavam filmes obscuros, às vezes sem legenda, tipo, sei lá, um filme... Eu lembro que eu nunca vi Vampire do Dreyer, eu nunca vi traduzido. Ele é mudo, se não me engano. Mas tem as cartelas, né? Exatamente. Tem as cartelas. Eu não sei o que dizem as cartelas. Porque, sei lá, alguém conseguiu de um amigo que viajou para a Europa e pegou um DVD. Eles rodavam os DVDs ali na ilegalidade. E ali eu tive minha educação cinematográfica. E, enfim, eu gostava muito desses cineastas que eram estetas radicais, né? Que a trama não tinha pé nem cabeça, mas as imagens eram muito marcantes. E essa foi minha grande formação. E daí, Brian De Palma... Hoje o Brian De Palma está muito fora de moda, mas eu acho ali que tem uma época ali do Brian De Palma que é perfeita. Vestida para Matar, Carrie, enfim, filmaços do Brian De Palma dos anos... Dublê de Corpo, o filme mais metalinguístico, experimental do planeta Terra. E eles me marcaram muito e eu comecei a copiar recursos, né? Tem muitas referências também a Sam Peckinpah, que era uma grande influência, Sérgio Leone... Então, fala um pouco sobre o western no cinema, né? Como que você se interessou por esse gênero? Eu fugi dessa pergunta. Não, tudo então, bem. para mim, a questão muito era, vou desconstruir gêneros, que agora está super na moda, mas na época, vai dizer, foi até a vanguarda, né? E eu queria desconstruir a questão do western, que pegava muito era da masculinidade, né? E eu fiz um protagonista covarde, diante de um pai que era um pai machão. E eu fiz um protagonista covarde diante de um pai machão, e daí, na verdade, a gente descobre que essa história está sendo escrita por um pai que brigou com o filho, que está distante desse filho, e que, na verdade, a escrita dele, desse faroeste, é uma maneira de tentar acertar as contas com esse filho. E tudo isso misturado com zumbis, com 1000 coisas em 140 páginas. Esse livro é uma verdadeira bagunça, mas é uma bagunça interessante. Claro, hoje em dia, se eu for reler esse livro, eu queria morrer, porque tem umas frases desconjuntadas, tem vários outros problemas que eu mexeria fácil, e justamente na segunda edição eu mexi, mas a segunda edição foi em 2010, que são há 13 anos atrás. Nossa, eu não sou a mesma pessoa que eu era há 13 anos atrás, eu não sou a pessoa que eu era há 10 anos atrás, e eu sou razoavelmente diferente de quem eu era 5 anos atrás, então... eu acho que as pessoas... Eu realmente acredito que as pessoas mudam. Certamente. Isso não tem a menor dúvida. Acho que é um momento para a gente
passar o microfone. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês fiquem à vontade. Vamos lá. Espera só. Desculpa, gente, vocês têm que subir no microfone. Eu sei que é tranquilo. difícil, mas... Em termos da tradução, você traduz espanhol, português ou você traduz outras línguas? Eu traduzo do espanhol e do inglês para o português. São as únicas línguas que eu sou fluente. Eu sou realmente fluente em inglês e espanhol. Mas eu arranho, tipo, eu sou capaz de pedir um falafel e ter um papo médio em francês, e eu estudo hebraico. Então, mas sou meramente alfabetizado. Sabe o que eu descobri? É muito difícil aprender línguas depois dos 30. Era muito mais fácil para mim aprender línguas antes. Agora eu demoro o dobro, o triplo do tempo. O que é uma má notícia, e tem explicações neurocientíficas para isso, mas eu sou principalmente do espanhol e do inglês. Mas tem mais alguma outra pergunta? Então, se você tem alguma relação além do bolenho, né, do Roberto, por que você foi para o espanhol? Essa história também não é nada glamurosa. Tinha duas opções, tinham sobrado duas opções. Eu fiz transferência interna na faculdade. Daí, na transferência interna, sobraram duas opções que tinham vaga: espanhol e francês. Eu escolhi o espanhol por causa do Cortázar, na época. Eu gostava muito de Cortázar e Borges, esses argentinos mais malucos. E, na verdade, eu conhecia pouco e eu aprendi muito no curso. Foi uma ótima graduação. Tinha gente que estava lá pela festa e porque era um curso fácil de passar, mas eu descobri muitos autores que me marcaram lá. Sábato, Bioy, as Irmãs Ocampo, muitas coisas eu descobri na Faculdade de Letras. Vila Matas, que eu não conhecia, e o próprio Bolanho, claro, eu descobri na graduação. Então, foi uma super graduação, continua sendo ótima. Eu diria... Sempre me perguntam com alguma frequência: vale a pena fazer letras? Eu digo: olha, vale se você realmente gosta do assunto. E também vale se você quer só ter uma graduação sem se incomodar muito. E quando eu entrei na letras, tinha um cara que se orgulhava de não ter lido nenhum livro. Ele disse: nossa, eu me formei, eu li um livro a graduação inteira. E você vai enrolando. Você pesquisa resumo no Google, alguém te conta a história. Cara, eu pensei: por que você fez, então? Ele: não, porque eu quero passar num concurso e precisa ter graduação. Brasil. Mas se você gosta de letras, vai ter gente que você vai descobrir onde você se encaixa. E depois você vai mudar de ideia, né? Tipo, eu estava falando antes também. Minha primeira grande paixão teórica, filosófica, foi Derrida. Eu fui um grande derridiano, me interessei por toda essa turma francesa, Foucault, blá, blá, blá. Hoje em dia eu não tenho mais o menor saco para isso. Agora eu gosto dos alemães, do Adorno, Benjamin e tal. Mas na graduação, estava muito na moda esses franceses. E você muda os gostos, né? Mas naquela época eu era dessa turma. Queria passar agora para o seu segundo livro, né? Agora de contos, né? Enfim, depois a gente volta para os romances, né? Enfim, são 9 contos, e a literatura, a metalinguagem, está aí presente, né? Eu queria que você contasse um pouco a gênese desse livro. Você falou que você já estava escrevendo esses contos quando surgiu aquele convite, se você me permite o termo, redentor da Rocco, né? Que te colocou aí num outro patamar e te permitiu, você incluiu, né? A página Assombrada por Fantasmas novamente aí, né? No contrato, e acho que isso permitiu você concluir esse livro. Você já tinha alguma coisa pronta, né? E depois você complementou, né? Queria que você falasse um pouco desse livro, inclusive naquele conto mais autobiográfico que tem ali dentro, né? Porque os outros contos sempre tem escritores por perto, né? Tem uma multidão aí de personagens reais e não reais, mas enfim, a realidade está muito presente, a questão de realidade e ficção que você explora ali também, mas tem esse conto que tem um 100% contorno autobiográfico. Pois não tem nada, tipo, mudei o nome do meu irmão. Pois é, ele destoa do resto. Então eu queria que você falasse um pouco da gênese desse livro e depois se detivesse um pouco mais sobre esse conto autobiográfico.
Como eu falei também, tem um livro que não está aí, que é o livro do Qual Me Envergonho e tal, que é um livro de contos. E todo mundo que está começando a escrever contos e faz oficina ou algo assim, ou no meu caso eu não fazia nem oficina, mas você escreve um conto, você está descobrindo seu estilo. Daí você escreve um conto de ficção científica, outro conto realista, social, outro conto narrado do ponto de vista de um pote de picles, e não tem coesão. Você abre a sua pasta Meus Documentos, você junta todos aqueles .doc e você diz, eu tenho um livro de contos, eu quero publicar. Foi o que eu fiz, mandei para o concurso da prefeitura, publiquei. Só que daí eu pensei, não, agora eu sou adulto, que lê do engano, né? Eu tinha 23 anos na época. Minha adolescência foi até os 27. Não me orgulho, mas é o que temos. Agora que eu sou um cara maduro, vou publicar um livro de contos a sério. Eu pensei, isso é um livro de contos com um projeto. E o meu projeto é refletir sobre como os livros intervêm nas pessoas e vice-versa. E bem inspirado em Bolanho e Vila Matas. E montei 9 contos que giram em torno disso, sobre a relação do leitor. E eu gosto de pensar que, ao contrário talvez de alguns livros mais experimentais, tanto do Bolanho como do Vila Matas, ele é um livro bem acessível. Você não precisa ser um cabeçudo de graduação em letras para gostar do livro. E no meio dele tem esse conto super autobiográfico, que é sobre eu e meu irmão, que é uma pessoa muito, muito legal, mas que nunca leu nenhum livro na vida. E a gente passava os veraneios em Imbé, que é o litoral gaúcho. Não sei quantos aqui conhecem o litoral gaúcho, digamos que é o pior litoral do mundo. A água é menos 10 graus, o mar é marrom, a gente apelida de chocolatão, Nescau. A duna é peluda, a areia é grossa, desagradável, cresce plantas, é feio e chove o tempo todo. E sempre que o que acontecia quando a gente ia para Imbé é que alagava, mas alagava de você abre a janela e tem alguém andando de caiaque na rua. E a gente ficava ilhados por 10 dias. E tipo, a gente tinha que ter estoque de comida. E essa era a nossa ideia de veraneio e de férias, né? Enfim, Rio Grande do Sul. E dessa vez a gente aceitou, a gente disse meio tipo, a gente só vai pra praia se a gente puder levar o nosso videogame, que na verdade não era um videogame, era um MSX, que é não sei quem é que viveu, mas era o predecessor ao PC, é o que veio antes do computador, estava no limiar entre um console e um computador, e ele não tinha nada. Você comprava revistas de programação e tipo fitas ou disquetes daquele grande de jogos. Daí estava lá eu e meu irmão virou programador, e ele aprendeu a programar naquele verão, porque tinha aquelas revistas de Aprenda a Programar, passo a passo. E daí ele aprendeu a fazer os livros-jogos que a gente gostava de brincar, que tipo, você está diante do dragão, se você quer atacar o dragão, vá para a página 50. Não sei se alguém também viveu isso, mas também voltou, foi reimpresso recentemente. Esses livros-jogos, ele aprendeu a fazer os nossos próprios. E aí como, de certa forma, os nossos caminhos se bifurcaram. Ele se interessou por como se programa, eu me interessei por como se conta uma história. Nesses games aí que vocês faziam, você fazia a história e ele montava o ele game, montava era isso, né? os motores, as engrenagens por trás disso, né? Como calcular quanto você tem de vida, como causar dano, essas coisas, sabe? Parte técnica. A parte técnica e eu a parte literária. E eu gosto de pensar que foi um verão muito marcante. Esse conto ele leu, eu falei, Pedro, você tem que ler esse conto, não é possível, uma coisa minha você tem que ler. Ele leu e falou, caramba, exatamente a nossa vida, hein? Foi 100% isso. Esse foi o comentário dele. Esse foi o comentário dele. E a respeito dos outros contos? Os outros 8 contos, que aí tem outra característica, né? Metalinguística, enfim, escritores... Acho que tem 3 que ainda prestam. 3. O teste da gaveta ele costuma ser implacável, não, né? Deveria nunca reler. Reler apenas se pago. O F foi agora relançado pela companhia e eu pensei, posso mexer? Eles falaram, não, você não vai ter tempo, você está fechando o Tristeza Infinita, não mexe nisso, não relê o livro. Eu posso só corrigir um erro factual, porque depois eu descobri uma coisa, porque enfim, tem questões reais, posso só corrigir isso? Pode, mexi meia página.
E teve umas correções também de texto. Mas, enfim. Aham. Mas você teria vontade de mexer, né? Se me derem tempo, eu reescrevo o livro e vai ficar melhor. Mas eu não vou fazer isso. Ah, ainda bem, né? Porque eu acho que, assim, cada livro é também um documento daquele teu momento, daquela tua Não sei, fase. tipo, Guimarães Rosa mexia até não poder mais. Tipo, a edição que saiu pela Companhia das Letras, vai lá, pegaram um pesquisador, cotejaram e viram que, tipo, nas edições publicadas ele fez mais marcas para mexer mais coisas. Que bom. Tem escritores que mexem, mas, enfim, tua circunstância é essa, aceite-a e toca em frente, né? E nós vamos, enfim, nós vamos não tem tempo infinito para... Nós vamos tocar em frente justamente falando do F, né? O F é um livro, aí a gente vai ter que... Tem aquela história do assassinato como arte, que é outro motivo, tudo bem, na literatura temos isso, mas roubei do Bolanho. mas no cinema também tem, né? Isso existe. E, por exemplo, aí é a história do Orson Welles, né? Enfim, essa moça, Ana, que é uma assassina, que assassina, enfim, ela é paga para isso, ela ganha a vida assassinando pessoas, só que ela faz isso com requinte, né? Ela não vai lá e mata simplesmente, né? Ela estuda a pessoa, né? Quem ela vai matar e tal, enfim. E tem essa coisa do assassinato como arte, né? Isso do cinema eu peguei muito de um filme que na época eu era maluco, que era o Anjos Caídos, do Wong Kar-wai. Esse filme tem uma história muito curiosa, que eu fui no cinema assistir esse filme, estava uma mostra de 35mm de Wong Kar-wai em Porto Alegre, isso a gente está falando 2010, 2009, 2008, 2008, tá, vou chutar 2000... Não, foi antes, 2006. Minha memória podia ser melhor, né? Mas acho que em 2006 teve uma mostra de cinema do Wong Kar-wai. Eu só tinha visto um filme dele que eu não gostei muito, que era O Amor à Flor da Pele. Daí, bom, comprei ingresso para todos, porque, né, quando você é um jovem que a única função é estudar, você pode passar a tarde no cinema. E daí eu assisti Anjos Caídos, eu fiquei tão abalado que eu saí do cinema e comprei o ingresso para rever o mesmo filme logo em seguida. E eu revi também no dia seguinte. E eu fiquei, tipo, completamente maluco por aquele filme. Não sei se aqui o pessoal viu Anjos Caídos do Wong Kar-wai. Fica a dica, estava no MUBI há pouco. Vejam em boa qualidade de imagem. E toda a moral do filme é a questão desses assassinos muito descolados e cool, ouvindo uma música com sintetizadores e passando por neon. Eu falei, caramba, um dia eu vou escrever um livro que seja assim. Essa foi a gênese menos erudita do meu romance. Mas então, aí tem a figura do Orson Welles, né? Ela vai matar o Orson Welles. Então, de novo, temos aí uma figura da realidade, o cineasta Orson Welles, né, que morre em 85, e acho que o livro se passa também em 85. Exatamente, né? Então, é uma outra figura da realidade que ele traz, né? O Shechenesky bota na ficção como, enfim, personagem, né? E tem aí esse livro trabalha a questão de realidade e ficção, essas fronteiras, que é um tema caro ao Orson Welles, né? No Cidadão Kane, no F for Fake, né? Que é aí a relação com o título do livro, e que aqui no Brasil foi traduzido de uma maneira Verdades e Mentiras. Verdades e Mentiras, que vem do francês, Vérité Mensonge. Os franceses inventaram esse título medonho, e aqui nós macaqueamos o título francês, muito infelizmente. E você tem isso até no último filme dele, póstumo, né? Agora não me lembro... The Other Side of the Wind. Isso, outro lado do vento, que foi traduzido literalmente aqui. Essa questão também está presente. E aí acho que é o momento de eu te perguntar, da gente querer saber, é a minha curiosidade mesmo, a tua relação com o Orson Welles. Primeiro eu queria que você falasse do livro, né, de como que você... por que esse assunto te interessou, né, do assassinato como obra de arte, né? É algo que parece um tanto quanto
para mim, são quase até como oxímoros, né? São opostos, né? O assassinato e a arte, enfim, eu não consigo perceber como que essa conexão pode existir, enfim, isso é uma questão minha, pessoal, mas eu queria ver como saber de você, como que isso como você chegou nisso, como isso te interessou, e depois que você falasse um pouco da sua relação com Orson Welles, porque ela também o Welles também aparece em outros filmes, e essas questões de realidade e ficção que o Welles trabalhou ao longo de vários filmes da trajetória dele. Então, do Assassinato como Arte, eu peguei do livro de Bolaño que eu mencionei antes, eu até descrevi, que é o Estrela Distante, que é uma história que também está no Literatura Nazista na América, que é outro livro do Bolaño, com quarta capa minha, que é o seguinte, tem esse poeta radical, experimental, cuja obra de arte passa pelos assassinatos, porque ele também é um assassino amando da ditadura. E tem um momento no livro que ele faz uma exposição de arte secreta, de fotografias, que está dentro de um quarto, numa casa, e ele chama todos os críticos de arte do Chile para ver a obra de arte dele. E a obra de arte dele são fotos que ele tirou dos corpos que ele esquartejou, de pessoas visadas pela ditadura. E as pessoas saem de lá e começam a vomitar. E outros continuam na festa como se não acontecesse nada, críticos, artistas surrealistas, etc. Mas, de certo modo, isso aí e claro, no livro isso gera discussões infinitas, mas isso me marcou muito. Eu gostaria, a minha personagem principal, que é a Ana, uma brasileira, ela foi treinada como guerrilheira em Cuba com uma pessoa de esquerda. E chegou, e na verdade ela descobriu que o que ela era bom era em matar. Ela não era boa nas outras coisas, ela não tinha interesse pelo movimento de esquerda e nem pelo movimento de direita. Ela se dizia apolítica. E é um livro que brinca muito com essa ideia de, tipo, sou apenas um esteta, eu sou apolítico. Que às vezes era uma postura que até o Orson Welles adotava, né? E aí o livro gira muito em torno disso. Será que a arte é capaz de humanizar alguém? Que é uma questão Antônio Cândido, vai. A arte tem a função de humanizar? Tem a função civilizatória? E o livro joga todas essas perguntas. E o curioso é que, na época, eu era totalmente isentão político. É como se o meu livro eu estivesse colocando como eu me tornaria no futuro, mas, na época, eu era um idiota. Mas o livro é mais inteligente do que seu autor, eu gosto de pensar isso, e o livro tensiona isso até um limite, até um ponto de crise, que é quando ela é instada a matar Orson Welles, conhece a obra de Orson Welles e é mudada por isso, né? E, enfim, não vou dar, para quem não leu o livro, não vou dar o spoiler, recomendo que leiam a edição da Companhia das Letras, mas podem ler a da Rô, que tem aqui na biblioteca, mas a edição da Companhia das Letras tem correções factuais e textuais. Foi um pouco daí que eu peguei a questão do assassinato como arte. A questão do Orson Welles veio muito de eu ser um cinéfilo, ser fã do Orson Welles, e o fato de que ele morreu em 85, e eu sou muito fã da cultura dos anos 80, eu tocava sintetizadores, e o livro também trata muito da chegada da arte eletrônica, que é um assunto que também me interessa, porque pensaram, pô, é isso, agora você aperta um botão e daí ele gera... O sintetizador, para quem não sabe, é um teclado que você constrói o som modulando uma onda. Eu tenho um sintetizador analógico em casa, tipo, vou disparar uma onda triangular e eu vou modular, você mexe 20 mil botões antes de apertar o botão. Digamos que não tem habilidade, tipo, nossa, estou tocando um solo de guitarra. Não tem habilidade, mas você tem que programar o som. E toda a música dos anos 80 foi marcada por isso. E Orson Welles tem muitas relações curiosas, porque ele previu o cinema do futuro, ele previu o cinema moderno com o Cidadão Kane, previu o cinema pós-moderno com F for Fake. Ele morreu, o último filme que ele fez foi a dublagem do Transformers, que a voz dele estava tão alterada que ele precisou de sintetizadores para corrigir a voz. Então tem a ideia de que, tipo, eu estou prevendo a arte do futuro, e a arte do futuro é a morte, é o assassinato. Então, muitas coisas confluem nesse livro. Estética anos 80, neões, sintetizadores, Orson Welles, a relação entre cultura e ética e violência, que eu peguei, obviamente, de Bolaño. É um livro do qual eu gosto muito, que ele tem imperfeições textuais, sim, tem, de estilo, eu sinto, porque agora eu tenho um olhar mais aguçado. Se me dessem a oportunidade, sim, faria muitas mudanças. A terceira edição vai ficar tinindo,
Mas é um livro que eu gosto muito e é um livro mais inteligente do que quem eu era na época. Eu escrevi esse livro em 2012, 13 e ele saiu em 2014, ou seja, vai fazer 10 anos ano que vem. Faz 10 anos que eu escrevi ele. Vamos abrir um espaço para perguntas. Alguém quer? Por favor. Todo mundo pensa 2 vezes só porque tem que ir no microfone, né? Eu entendo, eu também. Eu fico, quando eu vou fazer pergunta em plateia, eu sempre faço pergunta, eu fico tremendo antes. É horrível. E eu, sei lá, eu estou acostumado a falar com sala de aula. Bom dia. Eu gostaria de... São 2 perguntas. A primeira delas é relacionada a livro de contos mesmo. Eu gostaria de saber o que você considera valoroso num livro de contos. E porque você deu críticas aos seus livros, e eu queria saber o que você... Você falou que tem 3, 4 contos que salvam. Por que eles se salvam? E a segunda coisa é relacionada a dicas, conselhos, visando autores iniciantes. Tá? Relacionados tanto a questões da escrita mesmo, questão de repertório, conselhos, enfim, para ascender carreiras, e essas questões, assim, enfim. Adoro. Bom, em primeiro lugar, uma verdade do mercado editorial que todo mundo vai dizer é mito, é verdade. Livro de contos não vende. Livros de contos vendem muito menos, mas muito menos. Quase sempre. Quase sempre. E editoras, é uma verdade. Eu sei que eu estou no papel de editora, não deveria estar falando isso, mas é verdade, gente. Olhem as mapas. Eu tenho acesso a mapa de vendas, a Nielsen, eu sei quanto qualquer livro no mundo vendeu. Livros de contos vendem menos. Vamos pegar, sei lá, o caso do Itamar, autor do Torturado. O livro de contos deles vendeu muito menos do que Torturado e até mesmo, provavelmente, do que o novo que acabou de sair. Há um interesse menor, por quê? Porque o leitor, aí, especulação minha, há um interesse menor porque o leitor ele pega um livro de contos, você entra no universo. Ok, estou aprendendo quem é fulano, quem é ciclano, quem é fulana, que essa história se passa nos dias de hoje, se passa no México, daí termina o conto. Vai começar outro conto. De novo, do zero. Agora esse conto se passa com um personagem chamado Alexandre, que media eventos na biblioteca, termina o conto. Daí você... E, de certo modo, todo mundo achou, não, agora o conto é o modelo ideal, porque os jovens não têm mais tempo, porque todo mundo lê no celular. Não é uma verdade, esse plano não se concretizou. Há um interesse menor em contos. Eu continuo gostando muito de contos, mas eu gostar de contos não significa que a literatura brasileira gosta de contos. E o Brasil não tem uma tradição tão forte de contos como tem a Argentina, por exemplo. Então, há um interesse menor. Tipo, as editoras costumam falar: ah, legal que você mandou esse livro de contos, bem legal, hein? Quando escrever um romance, manda pra gente. É muito comum, você espera que o livro de contos saia pela editora independente, guerreira, e que o romance saia pela editora grande. Isso aconteceu com infinitos casos, no caso da literatura brasileira. É uma pena, é o que temos, e vende menos. Vende menos. E nos Estados Unidos, então, acho que é muito mais radical. Mas muito mais radical que no Brasil. Assim. Tem um negócio chamado Nielsen, que a gente vê as vendas. Você digita qualquer ISBN, você sabe quanto que ele vendeu. É caríssimo, só tem acesso se você é um editor de uma grande editora, mas livros de contos vendem menos. E, no entanto, escrevam contos, porque o conto tem valor por si só, porque existem excelentes autores de contos. Alice Munro acabou de ganhar o Nobel, sei lá, faz uns 5 anos. Tem excelentes autores de contos, e o conto tem um valor por si só. E também... É problemático dizer isso, mas eu vou dizer, é uma ótima maneira de aprender. Porque um romance exige fôlego e conto é bom para você aprender e testar coisas. Você testa coisas sem precisar se comprometer com elas. Ah, eu não sei se eu sou muito bom escrevendo do ponto de vista de uma pessoa que é totalmente diferente de mim. Testa no conto. Eu gosto muito de romance histórico, mas não sei se eu tenho o estilo para um romance histórico. Testa no conto. Gosto de ficção científica. Testa no conto. E aí, ok, testei. O que eu faço com o meu teste? E eu incentivo muito, não apenas... Agora eu não dou mais oficina literária, porque eu não tenho mais tempo, mas eu dei anos e anos de oficina literária, e eu adoro dar oficina literária.
E eu acho que é muito legal a oficina literária, não pelo professor, embora seja um ótimo professor, e existam ótimos professores por aí, mas porque você vai ter a visão dos colegas. E se o seu professor, mais do que um professor, ele é um bom mediador, ele vai fazer com que essas opiniões dos colegas sejam respeitosas. Eu sempre digo para os meus alunos, vocês não estão competindo. Vocês têm que tratar o outro. Na verdade, isso deveria ser para a vida, né? Mas na oficina literária serve também. Você tem que tratar o outro como tipo, ok, eu li o conto de qual é o seu nome? Desculpa. Terra. Eu li o conto da Terra, não gostei, eu acho que não funciona, não funcionou, ela tentou escrever uma ficção científica narrada por uma perna mecânica do ciborgue, eu achei que não funcionou nada, está uma confusão, não dá para entender quem é quem. Mas você não tem que destruir o conto dela. Você tem que pensar, o que eu posso fazer para ajudar ela a chegar... Eu entendi onde ela quis chegar. Eu entendi a abordagem dela, eu vou respeitar o estilo dela, que não é o meu, porque eu não gosto de ficção científica, eu vou respeitar o fato de que ela toca em assuntos que não me interessam, como transhumanismo, mas a partir disso, a partir dessa abordagem, o que eu posso fazer para ajudar ela a chegar lá? Eu detectei que ela usa muito advérbio de modo e que isso deixa o texto totalmente estufado, como alguém que comeu feijão demais. Isso acontece com muitos advérbios de modo. Você dá essa dica. E os colegas vão dando essas dicas e, claro, o bom professor, mediador, mediadora, professora, vai conseguir tirar o que tem de bom nesses comentários. Então, eu realmente indico para todo mundo que está começando a escrever, faça uma boa oficina que tenha um bom mediador, certo? E tem muitas pessoas boas dando oficinas, Noemi Jaffe, Carol Ben-Simon, Marcela Dantes. Obviamente, eu estou me sentindo culpado porque eu vou esquecer, mas aqui em São Paulo devem ter vários outros. E tem estilos radicalmente opostos. Eu lembro, sempre tem alguém que diz, eu vim da oficina do Marcelino Freire e o estilo de vocês é completamente diferente. Eu falei, que bom, faça as duas. Né? Eu já fui aluno de oficina, fui aluno de várias oficinas, e eu fui aluno da Angélica Freitas. Angélica Freitas, que eu amo, admiro muitíssimo, para mim é uma das melhores poetas vivas. Didática dela totalmente diferente da minha. Aprendi, peguei dois exercícios que ela dá, eu dou hoje, porque eu aprendi com ela. Mas voltando, assim, dicas para novos autores, façam oficinas, vocês vão aprender coisas muito básicas que não se ensinam na vida real, tipo show don't tell, lamp shading, essas questões de testar diferentes narradores, que é muito útil. O primeiro exercício que eu sempre dou, para todas as oficinas que eu dou, começa com o exercício de escrever do ponto de vista de alguém que não é legal, que não é você. Depois você aprende a escrever como você. Escreve do ponto de vista de uma pessoa que não é ruim, digo, que não é boa, que é ruim. Não é Satã, não é Hitler, mas também não tem algum, sei lá, é um político corrupto, é um marido que bate na esposa, sei lá, uma mulher que passou a perna numa velhinha só para rir. Mas você tem que fazer o leitor sentir um pouco de empatia para essa pessoa. Que só nesse exercício eu estou fazendo várias coisas. Eu estou ensinando o quê? Que o autor é diferente do narrador. Eu estou ensinando também de que a literatura é se imaginar no lugar do outro e a terceira coisa que para mim é muito importante, literatura onde todo mundo é bonzinho e um grande exemplo de superação e sucesso, o livro é ruim. É autoajuda, né? É autoajuda, não é literatura. Uma literatura que oferece respostas não é literatura. A literatura tem que oferecer perguntas muito tensas e complexas. E que todos nós aqui, não sei vocês, todos nós aqui habitamos uma zona cinzenta da moralidade. Nenhum de nós é perfeito. E todos nós cometemos erros nas nossas vidas. Então, eu faço esse exercício só para, de cara, jogar os alunos. Daí eu começo com o exercício, ok, agora faz uma narrativa em terceira pessoa, usando narrador indireto livre. Claro, tem uma aula explicando o que é um narrador indireto livre, com a sugestão de leitura do Como Funciona a Ficção, do James Wood, que é um livro sobre o narrador indireto livre, que é um narrador realista por excelência, que vai do Flaubert a Harry Potter. Que é como as estruturas, que é uma estrutura tradicional. Vamos fazer um arroz com feijão. Ok, eu fiz vocês fazer isso, agora faz arroz com feijão. Fez arroz com feijão, agora faz primeira pessoa com fluxo de consciência. E assim, os aspirantes a escritores vão se descobrindo, nossa, eu descobri que eu sou péssimo fazendo textos experimentais, mas sou bom com arroz com feijão. Não tem nada errado de arroz com feijão. Todos os best-sellers são arroz com feijão. Faz arroz com feijão.
E, enfim, não sei se eu respondi toda a sua pergunta. Tinha a questão também mais prática de publicação. Ok. Publicação. Em primeiro lugar, o mundo mudou muito do que quando eu comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever, como eu falei, era colocar o livro no porta-mala e dizer: oi, eu sou escritor. Que nem, não sei se alguém que já foi na Flip tem: oi, você gosta de poesia? Eu já fui para a Flip com meus livros, assim. Não é humilhante. Mas, hoje em dia, tem outras técnicas chamadas redes sociais, que vocês podem usar a seu favor. Eu odeio redes sociais, mas, enfim, elas estão aí para ser usadas. Então, e hoje em dia tem muitas editoras independentes excelentes. Vai lá, Uratal, Patuá, ou editoras pequenas, como a DBA, que eu coordenei o selo e que lancei autores inéditos, e até alguns que eu contratei ainda estão saindo. Acabou de sair um livro que eu editei, sei lá, 70%, que é muito bom. Tem muitos editores que buscam esses editores independentes que, claro, a gente não vai ter o alcance de uma companhia das letras, mas é legal, gente. Para um primeiro livro está mais do que bom, para um segundo livro também. Nem todo mundo tem que publicar em editora gigante, até porque, às vezes, editora gigante, os livros se perdem no meio de tantos lançamentos de celebridades, etc. Então, eu diria isso, tipo, tem muitas editoras muito legais fazendo um trabalho super sério. Se informe, veja o eixo editorial de cada uma, veja onde você se encaixa, participe de oficinas para conhecer outras pessoas que também estão escrevendo, para testar estilo, para o clichê descobrir sua voz, que é um clichê muito verdadeiro. E para aprender, às vezes, coisas muito básicas que não vão te ensinar em outro lugar, como, sei lá, o show don't tell, que parece simples, mas tem infinitos meandros e complexificações que você aprende numa oficina. Você falou sobre oficina. Acho que são exercícios, é uma maneira, um caminho para o autor encontrar a própria voz, né? Sim. E eu queria saber um pouco, claro, você enquanto escritor, obviamente, enfim, na sua formação, as oficinas foram importantes. Depois você mudou de lado, você foi ministrar, foi dar as oficinas. Isso influenciou de alguma forma, teve algum impacto na tua ficção, na tua produção literária, o fato de dar oficinas? Sim, porque eu aprendo muito com meus alunos. Outro clichê verdadeiríssimo. Nossa, o que eu aprendi com os meus alunos. Me dá vontade, sabe, de meu novo romance eu rodar por eles, sabe? Tipo, jogar na oficina, vocês agora me ensinem. Porque eu queria que os meus textos fossem lidos por esse grupo, sabe? Porque eu também dei muita sorte, eu peguei alunos inteligentíssimos. Eu tenho um grande mistério a ser desvendado, o que tem na água do Ceará. Porque com a pandemia, eu migrei minha oficina de presencial para online. Daí entrou gente de todo o país. E sempre a cada oficina tem 3 cearenses. E 3 que leram tudo, que sabem tudo, que ajudam com tudo. Qual é o mistério? Eu nunca estive no Ceará, agora eu quero muito conhecer. Não, eu já queria antes. Mas eu dei muita sorte. Eu sempre pego alunos e alunas nota 10 e eu aprendo muito com eles. Assim. Eu mudo de opinião sobre várias coisas. Eu me atualizo com eles, porque sempre tem gente mais jovem, que está mais ligada até em discussões muito contemporâneas sobre literatura, que eu estou por fora, por, sei lá, ter ficado tiozão. Mas eu aprendo muito, 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 e aprendo sobre literatura com eles. Recebo dicas de livros. Eu acho ótimo. Eu sinto uma saudade tão grande de dar aula. Porque agora você tem menos tempo para essas coisas. Né? Eu sou CLT e eu tenho um filho pequeno. Eu mal tenho tempo para lavar a louça. Depois dessas duas, realmente fica mais complicado. Gente, alguma pergunta? Alguém quer? Vamos lá. Queria te cumprimentar. Primeiro que semana passada eu vim aqui, mas não teve, era essa semana, né? Bom, eu tenho 55 anos, a minha literatura é diferente da atual. Tenho filha de 16 anos. A minha dúvida é o seguinte: como trazer a moçada para a literatura? Porque, mesmo na minha época, a literatura ensinada nas escolas era maçante. Mas a gente sempre tinha os professores dedicados para fazer isso daí. Eu fico chocado hoje que eu me sinto totalmente fora
do espaço, tempo e espaço. Então, você foi professor ou é professor, como fazer isso? Olha, eu me preocuparia menos com a geração atual do que com a minha geração que se formou com isso, porque na minha época, de fato, as aulas de literatura na escola eram ler José de Alencar, inferno. Mas, hoje em dia, você vê a Bienal do Rio, a Bienal de São Paulo, você vê aquela massa de jovens. Posso não gostar dos livros que elas estão lendo, posso não saber quem é Kiera Cass, essas pessoas, Colin Hoover, não faço ideia do que escreve essas pessoas, mas elas têm uma nova geração que está lendo em massa. Talvez não seja a literatura que me interessa, mas elas estão lendo e talvez parte delas depois se migrem para uma literatura que me interessa, ou não também, tudo bem, tanto faz. E eu descobri recentemente, também eu sou razoavelmente alienado de assuntos jovens, meu filho tem 3 anos, não é adolescente, mas eu descobri, através da minha sobrinha, que existe algo chamado BookTok, que é o TikTok, onde as pessoas ficam falando de livros na frente da câmera com aquela estética TikTok. E a gente está falando de... Daí eu, claro, na Companhia das Letras eu vejo os relatórios de venda, tipo, nossa, eu nunca ouvi se falar nesse livro, como é que ele vendeu 100 mil exemplares, não sei nem a capa desse livro. Daí, tipo, tem na negócio, sucesso no BookTok, então tem 100 mil jovens lendo, sabe? E na minha época, quando eu era jovem, não tinha. Eu estudei em colégio particular, de Porto Alegre, etc. Ninguém lia livro por prazer na minha época. Eu era o único lendo O Senhor dos Anéis e Harry Potter eu não peguei tanto, peguei um pouco a rebarba ali, mas ninguém lia. E dos meus ex-colegas eu perdi contato, um virou vereador do Novo, enfim, acho que eles continuam não lendo muitos livros. Então, sei lá, eu acho que melhorou, por incrível que pareça, assim, às vezes, quando a gente está longe, e eu definitivamente estou longe do que os jovens fazem, a gente se perde um pouco, mas eu acho que a situação melhorou. E eu acho também que agora tem muitos mais programas de incentivo à leitura do que tinha na minha época. Claro, a gente teve um período sombrio, mas agora acho que retornaram, assim, até o próprio aqui, de ter, tipo, de graça, vem aqui, senta, escuta um escritor falar. Gente, isso não tinha em Porto Alegre nos anos 90. Vamos continuar aqui nosso percurso pela obra do Cercenesky. Chegou a hora de falar das perguntas, né? E, bom, teve lá um livro sobre western, faroeste, e agora aqui as perguntas Meu livro favorito. É o terror, acho que é o gênero... Não vendeu nada, é o meu livro favorito. Mas, enfim, o gênero aqui é o terror, né? E também tem uma investigação sobre coisas misteriosas que acontecem na cidade, etc. e tal. E aí você tem uma coisa com ocultismo, com bruxaria, enfim. Novamente o cinema aí aparece com o Suspiria, referências ao Suspiria, que é um filme do Dario Argento, que é um filme da minha vida. Italiano, do giallo, né, que é o gênero terror italiano, conhecido como giallo. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre o Argento, o giallo, o que te atrai no terror, por que o Suspiria é o filme da sua vida, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse livro, como que ele surgiu e por que você se interessa por esse gênero que muitos sisudos por aí nem consideram um gênero, mas um subgênero, né, o terror. Mas o terror é muito interessante porque ele revela... Ele é totalmente artificioso, né, artificial, mas ele revela muita coisa da realidade. Mas depois isso a gente engata na sequência. Bom, esse livro tem uma gênese, que eu posso falar, intelectual, erudita, e tem uma gênese extremamente pessoal. Eu comecei a escrever ele em 2014, 2015. Começou com uma coisa tipo, ok, eu desconstruí o western no Aranha dos Dentes, eu desconstruí o policial no F, por que eu não desconstruo o terror no As Perguntas? E eu sempre fui muito nerd de terror. E eu lembro até hoje, está reencenado no livro, de quando de madrugada eu assisti com a minha então namorada ao filme Suspiria, baixado pirata. E eu estava gostando de ver filme de terror, porque terror, susto, blá. E eu vi aquele filme que não é uma obra de terror, é uma obra surrealismo experimental. Assim. É um filme todo em vermelho e azul,
e o código de cor é totalmente simbólico, dá para você ver esse filme só olhando cores. A trama não tem pé nem cabeça, é um dos piores roteiros já escritos na história do cinema, mas não parece um filme que você assistiu, parece um filme que você sonhou. E eu fiquei perturbadíssimo com esse filme. Porque ele era um filme que você não conseguia dizer, eu gostei dele por causa disso. Ele não tinha motivos concretos para você gostar de Suspiria. Foi o filme que eu mais vi na minha vida. Eu revi ele, teve a remasterização em 4K, exibiram no Instituto Moreira Salles, aqui em São Paulo. Eu fui lá rever. Eu vi ele no cinema umas 3, 4 vezes. Embora seja um filme dos anos 70, ele está sempre em mostras, né? E o fato de que você não consegue nunca reduzir ele a algo, dizer, não é coerente gostar de Suspiria. As atuações são péssimas, o sangue é laranja, os efeitos especiais são terríveis. Enfim, há uma misoginia de fundo de todos os filmes do Argento. Ele não sobrevive a uma análise racional. Mas tem algo ali, um mistério tão intenso que te atrai muito. E assistir esse filme realmente, literalmente mudou minha vida, porque sem ele eu não teria escrito esse livro, não teria me interessado por terror a fundo. Então, esse foi o filme que abriu minhas portas pro horror. E o que aconteceu também... todos os meus livros têm uma gênese intelectual, erudita, tem uma gênese pé no chão, preciso pagar as contas, e uma gênese pessoal. Agora vamos para a gênese pé no chão, preciso pagar as contas. Eu estava desempregado e com dívidas. É uma coisa que costuma acontecer na minha vida. E aí a RT Features, a produtora de cinema, estava contratando pessoas para escrever romances de terror que seriam comprados pela RT, numa parceria com a Companhia das Letras. Na época eu publicava pela Rocco, mas como era uma coleção de terror, que acabou nem acontecendo, 3 livros foram contratados nessa toada. O livraço da Ana Paula Maia, gente, me deu um branco no nome. Não é o Enterre Seus Mortos, é o que vem antes. Gente, eu amo o livro, mas é só porque eu estou aqui com um monte de gente me olhando e esqueci o nome do livro. Mas o livraço da Ana Paula Maia, o Neve Negra do Santiago Nazarian e o meu. Eu acho que o meu foi o que menos vendeu, foi o maior fracasso, foi um fracasso de crítica, de público, tem resenhas muito negativas. E eu considero disparado o meu melhor livro, não mudaria nada nele. E teve, então, essa questão. Eu escrevi ele numa residência artística nos Estados Unidos, eu fiquei 3 meses nos Estados Unidos. Então, calhou isso aí. Eu recebi essa oferta para entrar um dinheiro na minha conta, quitar umas dívidas, e daí eu recebi a oferta de ficar nos Estados Unidos, pago para escrever. Só vitória. Né? Então, eu não tinha nada para fazer, eu não tinha filhos na época, não tinha nada para fazer além de sentar minha bunda e escrever um livro. Isso aqui que eu fiz? Escrevi um livro. Eu escrevi ele inteiro em 3 meses, depois eu fiquei revendo. E ele foi muito orientado pelo meu grande mentor. Assim, se eu disser, na literatura brasileira, assim, quem te inspirou, Eu tenho um mentor que participou desse programa aqui, e a entrevista dele eu considero perfeita, que é Daniel Pellizzari. Ele é um mentor, para mim, literário, e mais do que literário, um mentor espiritual. Assim. Por sinal, a entrevista dele aqui é maravilhosa, com o Manuel da Costa Pinto. De alguma maneira, eles ficaram 1 hora falando sobre gnosticismo e não sobre literatura. O pessoal deve ter amado. Mas, enfim, ele é um grande amigo, um grande mentor, uma grande fonte de inspiração para atitudes na vida, no mundo. E realmente foi ele que me instruiu tudo sobre ocultismo, né? Porque ele participou de ordens ocultistas, etc. Então ele me forneceu toda a bibliografia e ele fez a revisão técnica do livro. Então o livro está de acordo com, de fato, coisas que acontecem em seitas ocultistas em São Paulo, etc. O livro parte de uma coisa bem filme de terror. Vamos investigar casos misteriosos de pessoas que pessoas de classe média que enlouqueceram, tiveram um surto, viraram moradores de rua, e tudo parece estar conectado a esse símbolo que está ligado a essa seita misteriosa. Então ele parte de uma coisa bem terror tradicional. Só que o livro é um falso terror. Eu uso... por que é desconstrução terror? Eu uso esse gancho, o livro foi vendido como livro de terror, e não, um livro vira quase um ensaio metafísico.
E é claro que muita gente se frustra. E daí é muito divertido olhar, eu adoro, eu dou gargalhadas, resenhas na Amazon. Queria ter pedido meu dinheiro de volta se eu não tivesse pego de graça. Então tem umas resenhas muito destruindo o livro. Suspense, não tem nada de suspense. Eu adoro. E de fato, é um falso terror. Eu menti que era um terror. E por isso também não virou filme. Eu acho que a produtora de cinema não ficou feliz. Mas daí vai para a questão pessoal. Qual é a questão pessoal? Em 2014, morreu uma das minhas amigas mais próximas. Ela foi atropelada na Sumaré. Então, do dia para a noite, ela tinha 20 e poucos anos, do dia para a noite, essa minha amiga muito, muito próxima, foi atropelada e morreu. Ela era judia, ela passou por todos os ritos funerários judaicos, e eu era um cara perdido, porque eu não tive educação religiosa. Eu sou, enfim, por parte de pai, Sherchenesky, etc. Eu tenho toda uma formação... São pessoas que vieram fugindo das perseguições aos judeus na Rússia, quer dizer, a atual Rússia, antes Ucrânia, vieram fugindo dos pogroms. Por parte de mãe, tem o cristianismo preguiçoso, que nunca pisou numa igreja, nunca assistiu uma missa. E meu pai é daquela geração radicalmente antirreligiosa. Meu pai morreu em 2016. E eu tive uma educação voltada para o cientificismo. Um dos primeiros livros que meu pai me deu de presente foi O Mundo Assombrado por Demônios, do Carl Sagan, que é a bíblia do ceticismo. E como uma pessoa lida com uma morte repentina de alguém tão próximo, se você não tem nenhum aparato metafísico? Então, essa foi a pulsão pessoal para escrever o livro, que está toda encenada nesse livro. No livro, eu metamorfosei a amiga para um irmão. Troquei o gênero da pessoa, enfim. Mas o livro é dedicado a essa amiga que morreu. Então, eu usei, na verdade, de desculpa, o gênero terror, para fazer um falso terror. Ok, as pessoas compraram o livro porque prometeram suspense, e o que tem é uma investigação metafísica sobre o que fazer diante do mistério da morte, se você não tem essa formação. E daí parte por toda uma questão do ocultismo, que é uma corrente subjacente às religiões oficiais, que persiste até hoje e que influenciou muito a arte visual. Kandinsky, Rothko, Pollock, Barnett Newman, Remédios Varo, Leonora Carrington, essas artistas visuais que muito me interessam também. E daí está toda essa mistureba em 144 páginas. Não é tão curto, eu acho. E é o meu livro que eu considero mais bem acabado, mas é uma opinião totalmente minoritária a minha. E essa personagem é uma estudiosa, né, de religiões, né, e ela se depara com essa situação do ocultismo. Aí. De certo modo, acabou sendo eu, assim, tipo, por essa mentoria do meu amigo Pelizari, eu estudei tudo sobre ocultismo, posso dar uma palestra sobre o assunto, mas nunca me envolvi de fato. Claro, depois eu tive minhas buscas espirituais foram por outros caminhos, mas ela tinha o conhecimento racional, mas não tinha a vivência. E uma coisa que também todas as críticas negativas dizem, um final aberto, não resolve nada. Gente, o livro não é nada aberto. Ele se passa em um só dia, a moda de Ulisses. Ele vai ele dura 24 horas, exatamente, o livro. E ele vai do ceticismo absoluto para a dúvida. Sair do ceticismo para a dúvida é um arco gigantesco. O livro se chama As Perguntas, gente. E ele vai para o caminho das perguntas, ele não vai para o caminho das respostas. As respostas você compra autoajuda. Literatura não está aí para responder. Não está aí, né? não. Justamente. E eu não vou oferecer nenhuma tranquilidade espiritual para ninguém. Claro, está certíssimo. Falando em tranquilidade espiritual e em terror, só para a gente fechar as perguntas, a gente estava conversando antes, você é um apaixonado pela obra do grande cineasta José Mojica Marins, né? O criador do Zé do Caixão, inclusive essa interpenetração aí entre criador e criatura, né? Entre autor e personagem, etc, etc. E eu queria que você falasse um pouco aqui para a gente, contasse um pouco, porque o Mojica realmente foi, né? Uma figura fundamental, absolutamente incomparável. Não tem ninguém parecido com o Mojica, nem no cinema brasileiro, no cinema mundial. Talvez possa ter algum paralelo com alguém, mas aqui no Brasil é impossível encontrar alguém que veio do meio de onde ele veio, fez os filmes que fez, enfim,
pensou e a própria estética dele, né? É um cineasta fundamental, importantíssimo, pouco valorizado. E como você tem essa paixão da qual eu compartilho, porque eu também tenho um afeto muito profundo pela obra e pela pessoa do Mojica, que era um cara extremamente dócil, extremamente afável, né? Completamente diferente do seu personagem ameaçador, etc. e tal, do Zé do Caixão, né? Que está aí no imaginário coletivo há décadas, né? Desde a minha infância, lá nos anos 60, 70, até hoje ele está por aí. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua relação com o Mojica, né? E o que te fisga no cinema dele. Então, eu tinha essa dificuldade que eu nunca me interessei muito por cinema brasileiro. Eu era todo nerd do cinema e cinéfilo e nada me pegava no cinema brasileiro. Aí um belo dia, eu pensei, vou assistir o Zé do Caixão, já que ele é tão respeitado na França, tipo, europeu, tudo ama Zé do Caixão, tanto quanto amam Jean Rollin, Dario Argento, esses cineastas de terror. Vamos dar uma chance aí, né? E eu assisti A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Aí eu falei, caramba, eu encontrei meu cineasta. E eu comecei a assistir, e cada filme ele se reinventava. E a cada filme ele chutava o balde, assim, tipo, nossa, eu vou fazer o filme que eu quero. Vai ser absurdo, vai ser metalinguístico, vai ter uma bunda fumando um cigarro, vai ser as coisas mais absurdas possíveis. E ele fazia isso com um primor visual muito Dario Argento, né? O segundo filme, A Meia-Noite... Gente, Esta Noite Encarnarei no Teu Essa Cadáver. Noite Encarnarei no Seu Cadáver. Quando tem o filme é preto e branco, daí eles vão para o inferno é colorido. E é o Inferno de Dante aquilo, né? É, o Inferno de Dialoga Dante. com o Inferno de Dante de uma maneira muito intensa, né? E é totalmente colorido. E por que ele fez essa parte com a cores? O filme é todo preto e branco, só essa cena do sonho, né? Sim. Porque ele ganhava, ele recebia, ele não tinha condições de comprar o negativo, né? Ele tinha muito poucos recursos, então ele ganhava de outros amigos cineastas, olha, sobrou aqui do meu filme tantos metros de negativo, e ele ia pegando esses restos de filme, e ele tinha lá uma certa quantidade de metros, de minutos, que era colorido, o resto era tudo preto e branco. Então ele faz essa cena, né? Claro, e aí tem, você pode até fazer uma ligação com a questão do Argento, né? O uso da cor Eu acho tal, bem né? Argento. Totalmente, né? Só que isso ele está lá em 1966, esse filme Não, foi feito, exato, né? antes, Foi feito em antes. 66, né? Quer dizer, o Mojica ele antecipa um monte de coisas, né, no Talvez cinema. se tivesse no Mário Bava, no Blood and Black Lace, mas ele dificilmente teria visto. Exatamente, né? O Mojica ele inventou uma série de trucagens que já existiam, só que ele não sabia, né? Ele inventou a roda depois da roda já ter sido inventada, né? Só que ele não sabia que ela tinha sido inventada. É exatamente É um isso, cineasta exatamente que isso. fascina pela ingenuidade, né? E pela inventividade, né? Ele tinha a liberdade, né, Chachanesky? Como ele não tinha cultura cinematográfica, ele se formou lendo história em quadrinho, né? Ele inventou recursos estilísticos e a própria entonação dele, a embocadura dele para contar uma história, de maneira completamente livre de qualquer escola, de qualquer compromisso, né? Mas aqui eu já estou me empolgando. Vamos deixar a palavra aqui com o nosso convidado. Eu não sei o que me atrai nele, se é isso, mas curiosamente, Bolanho, que como eu falei, foi quem eu mais estudei, é um cara que não teve educação formal, ele se educou roubando livros. Ele roubava livros de livraria porque de biblioteca se sentia culpado. E ele não teve educação formal. E, para mim, a obra inteira de Bolanho é uma versão ficcional das teses de Walter Benjamin. E até hoje eu não consigo provar que Bolanho leu Benjamin. Eu tenho essa busca muito grande. Eu sei que ele morava a poucos quilômetros de distância do monumento a Walter Benjamin, onde o Benjamin se suicidou, fugindo dos nazistas. Mas aí que tá. Ele também era um cara que veio do nada e acabou tendo uma maior cultura literária do planeta. E o Mojica é a mesma coisa. Tem a história, tem muita... Aí que tá. A gente nunca sabe o que é verdade, o que é mentira sobre Mojica, porque é um cara que mentia bastante em entrevistas. E que tem muitas lendas, né? Mas eu gosto muito da história, tipo, que o Glauber Rocha foi ver um filme do Mojica, o primeiro, e ele se ajoelhou na frente da tela, no meio da sessão de cinema, e começou a gritar, gênio, gênio. E é isso também, tem um pouco do Dario Argento nisso, que é aquele filme do tipo, eu vou filmar meus pesadelos, não é nem meus sonhos, meus pesadelos. E isso me interessa muito. Embora eu seja mais comportado que essa turma, muito mais comportado que essa turma, e com a vida um tanto mais nos eixos do que essa turma,
eu gosto muito desses filmes que têm uma pulsão estética muito radical. Pulsão, acho que é a palavra que ajuda a gente a definir um pouco o Mujica, a pensar. Alguma pergunta? Alguém? Então vamos passar para o seu último não, mais recente livro, né? Uma Tristeza Infinita, que você, enfim, é um livro que até agora os livros, né, que a gente abordou, que a gente comentou com o Checheniaski, são livros que permitem uma leitura mais leve, descompromissada, de lazer, e ao mesmo tempo, se você quiser fazer uma leitura cabeçuda, dá. Né? Agora, Uma Tristeza Infinita é um livro denso, tenso. Essa leitura mais leve é mais complicada, né? Isso na minha opinião de leitor. É um livro que trabalha aí, enfim, uma situação de um psicanalista não, na verdade ele é psiquiatra, né? Que na época não tinha muita diferença. A psicanálise estava ainda nascendo, praticamente, no pós-Segunda Guerra, na Suíça, né? Um país neutro, que não teve destruição ali, que ficou naquela neutralidade hipócrita, então tem essa questão também que permeia, e esse psiquiatra francês vai morar na Suíça, vai trabalhar no hospital psiquiátrico e vai lidar com vítimas da guerra, né? A questão da saúde mental, né? Da guerra destruindo não só o material, mas também a vida interna das pessoas, né? Pessoas que sofreram, ex-combatentes e entre outras. E ele vai lá com a esposa, né? Que é jornalista e tal, ela vai trabalhar em Genebra, com físicos, né? Então aí tem também a questão da ciência, né? Porque por um lado você tem a psiquiatria e a psicanálise. Na verdade, esse hospital psiquiátrico eles aplicam mais técnicas da psicanálise do que da própria psiquiatria, fármacos, etc. Embora isso também exista, tem a questão do choque elétrico, enfim. Mas já começa a cura pela palavra, né? É um centro ali avançado que começa o nosso personagem, o Nicolai, esse psiquiatra, ele vai aplicando essas técnicas psicanalíticas nos seus pacientes e tal, e ao mesmo tempo ele tem questões terrivelmente pesadas na vida pessoal, que obviamente eu não vou colocar aqui para não tirar o prazer de vocês, mas é um livro de uma... A tensão está presente o tempo todo, né, na relação dele com a esposa, na relação dele com o trabalho, e é outro livro, né, que aparecem figuras da realidade, né, o Jan Starobinski, por exemplo, que eu não sabia que era psiquiatra, eu só conheci o Starobinski como crítico literário, né? Tem o Frankl também, que era um neuropsiquiatra austríaco, né? Que lá pelas tantas aparece no livro. Então, esse gosto, né, de misturar a realidade e ficção. E esse livro tem uma dimensão... Claro, tem toda essa questão do nazismo e o ambiente europeu pós-Segunda Guerra, né? Um continente destruído, enfim, toda aquela a guerra acabou, mas por outro lado não acabou, né? As consequências da guerra estão ali muito evidentes, muito fortes. Você escreveu esse livro numa residência, ou começou a escrevê-lo numa residência na Suíça, né? Você teve essa residência nos Estados Unidos e essa da Suíça. Eu queria que você contasse, antes da gente entrar um pouco no livro, como que surgiu essa possibilidade de fazer essa residência na Suíça, e se a ideia do livro você teve lá, como é que essa residência está ligada aí ao livro? Não, eu fui nessa residência porque fui convidado. Eu estava parado. A minha tradutora, a minha editora francesa indicou meu nome para os donos da fundação Jan Michalski, na Suíça francófona, e fui convidado, e pouquinho não gostaria de passar tudo pago para escrever um livro nos Alpes suíços. Desculpa, acho que com todo mundo aqui, né? Eu não tinha filhos, era mais fácil. Fui para lá, muito feliz. E meu plano era escrever uma história de vampiros que se passasse em São Paulo dos anos 30. Ninguém acorda um belo dia, nenhum brasileiro acorda um belo dia e pensa, vou escrever uma história que se passa na Suíça dos anos 50. Com certeza não era meu interesse. Eu não sabia nada quase sobre a Suíça. Fui para a Suíça e me apaixonei pela Suíça. E eu estava num vilarejo de 900 habitantes, que é o lugar do livro. Tudo no livro ali, até o bar existe, tudo existe. A épicerie com os horários ruins de funcionamento, tudo no livro está lá. A cidade próxima, tudo existe. E eu me apaixonei pela cidade, fiquei muito impactado por ela. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi neve. Achei lindo, fiquei emocionado com os passeios pela floresta que eu dava.
e foi isso. Daí quando eu voltei para o Brasil, eu não conseguia engrenar esse romance de vampiros no São Paulo dos anos 30. E eu pensei, gente, por que eu estou me forçando a escrever uma coisa que se passa em São Paulo? Sabe que eu moro em São Paulo? A gente não critica quando, sei lá, o Kutuzil, que é africano, escreve uma história que se passa na Rússia, que é o que ele fez em Mestre de Petersburgo. A gente não reclama quando o Kazuo Ichiguro escreve uma história que se passa no Japão, embora ele seja mais britânico do que japonês. Enfim, que a gente cobra isso tanto dos brasileiros, que o brasileiro tem que falar do Brasil. Mas isso não significa que meu livro não seja muito sentido sobre o Brasil que eu estava vivendo e sobre questões muito atuais, né? Eu acho que o gancho, assim, o que me levou a escrever o livro foi, na verdade, andar na rua e ver. Eu sempre passo por muita banca de revista e sempre tinha umas capas de revista que dizia epidemia de ansiedade no Brasil. Por que o brasileiro é tão ansioso? Ou epidemia de depressão no Brasil. E como se fosse, tipo, nossa, eu espirrei e te passei depressão. Como se depressão fosse um vírus e não uma doença mental. E como a gente está sendo tratado para essas doenças. E eu, como, claro, uma pessoa que faz psicanálise há 20 anos entre idas e vindas, e como sou medicado há uns 15 anos entre idas e vindas, eu me interessava muito por essas questões. Tipo, ok, se a gente vai tomar a visão biológica de que a depressão é um desequilíbrio hormonal no cérebro, que chega a menos serotonina onde deveria chegar, por que agora 1/4 dos americanos toma medicamentos? Quer dizer que 1/4 possui um defeito genético? Até que ponto é corpo, até que ponto é mente? Até que ponto a nossa realidade, a nossa visão de mundo é apenas uma questão cerebral? E por que algumas pessoas ficam traumatizadas com uma coisinha pequena e por que outras pessoas não ficam? Tipo, alguém que foi na guerra, matou 100 pessoas e volta para casa de boas. E uma pessoa que, sei lá, o tio olhou para ele de um jeito e deu uma surra na bunda dele quando ele tinha 10 anos de idade e desde então ele é completamente deprimido. Por que uma coisa pequena afeta alguém e uma coisa gigante não afeta outra pessoa? Daí começam a surgir mais e mais e mais perguntas. E daí eu pensei, e num caso de uma pessoa que acabou de passar por uma experiência de que descobriu que o vizinho, o padeiro, o carteiro, era um simpatizante nazista? Daí eu pensei, isso tem muito a ver com muitas questões muito atuais. Descobre que o vizinho apoia discursos racistas. Muito comum no Brasil atual. Daí eu comecei a somar coisas, tipo, Suíça conhecida por tratamentos psiquiátricos. Foi nessa época que surgiu os primeiros medicamentos psiquiátricos, que é a clorpromazina. Foi nesse momento também que a gente construíram o DSM, que é o primeiro manual de diagnóstico, que a depressão não se chamava depressão, chamava melancolia, era um guarda-chuva para vários sintomas, depois ganhou o título oficial de depressão. Muitas coisas estavam surgindo. Começaram a parar de dar eletrochoque para todo mundo, porque as pessoas tinham perda de memória. A psicanálise estava engatinhando. Teve a briga com Jung, que era suíço, mas era antissemita, quer dizer, questionável. Longo debate infinito que continua até hoje. E Jung disse, claro, que queria limpar a judeidade da psicanálise, mas ao mesmo tempo virou místico. E nessa época a gente também tinha uma crise de um desencanto com a religião. A gente tinha no Oriente a proibição da religião nos regimes comunistas. Muitas questões acontecendo para a gente pensar o Brasil de hoje. Eu talvez não fosse capaz de escrever um livro que pensasse essas questões no Brasil de 2017, que eu comecei a escrever o livro. Nossa, 2017 comecei a escrever o livro. Eu terminei de escrever em 2020. Eu não conseguiria falar sobre o Brasil. Mas falando sobre a Suíça dos anos 50, que parece algo muito absurdo, a priori, por que um brasileiro não está falando sobre a vida aqui agora? Não tem problema bastante aqui no Brasil? Tem. Olhei para o passado para pensar o hoje. Então foi um pouco essa a pulsão inicial. Alguém quer fazer alguma pergunta? Foi nesse livro que você se descobriu ou se redescobriu judeu? Você pensou nessa questão de que houve
O livro acompanhou o processo que já vinha antes. Uma boa pergunta. Para quem não sabe, eu sou judeu, oficialmente judeu, serei enterrado... Eu não nasci judeu, porque para você nascer judeu, você tem que ser de ventre judaico. Minha mãe se converteu posteriormente, mas eu não nasci num ventre judaico. Meu pai, enfim, tem de família judaica, mas bloqueou isso da vida dele. E estava morto quando eu queria perguntar coisas sobre isso para ele. Então, eu nunca pude perguntar ao meu pai sobre essas questões, posso apenas especular. Assim como meu avô, que foi alfabetizado em Yiddish, etc. Mas, o que aconteceu foi que um primo distante, de quem eu nunca tinha ouvido falar, Ian Levine, está fazendo um documentário sobre a minha família. E eu seria um dos entrevistados do documentário. E eu tinha que explicar por que o judaísmo se perdeu na minha família e se frutificou tanto em outras partes da minha família. Tem vários primos em Israel, etc. E isso me plantou uma dúvida no meu cérebro. Porque como isso aconteceu? Como isso foi bloqueado? Por que isso não chegou até mim? Eu não tenho as respostas para as perguntas, porque as pessoas para quem eu poderia perguntar estão mortas. É uma coisa que acontece muito frequentemente na minha vida. As pessoas ao meu redor morrem. E sem essas dúvidas, eu me parti numa jornada... Eu já estava no As Perguntas com essa minha aproximação desses caminhos, que chama Caminho da Mão Esquerda, do ocultismo. E eu fui meio que me dando conta que tudo que eu estava procurando no ocultismo estava numa tradição familiar minha. Tudo que eu estava buscando lá, todos os rituais ocultistas das grandes tradições... Vai lá, até do Aleister Crowley, era tudo em hebraico. Por que em hebraico? Tudo estava ali, na verdade, no que eu estava buscando. Todas as minhas buscas espirituais estavam numa tradição que eu tinha, de certo modo, de sangue. E aí eu iniciei o longuíssimo processo de conversão oficial que toda pessoa que é patrilinear, não matrilinear, precisa fazer para ser aceito na comunidade judaica. Eu sou oficialmente um judeu pela Alahá, pela lei judaica. Então, eu não nasci judeu, vou morrer judeu. É uma coisa muito, muito esquisita e pouca gente fala. Geralmente, os convertidos têm vergonha de dizer, sou convertido. Tem umas palavras, eufemismos. Eu sou judeu por escolha, que é um eufemismo para isso. E, na verdade, eu virei um grande ativista dos convertidos, porque no processo de conversão, eu conheci gente cujo sobrenome era Silva, que não tinha um ml de sangue judeu, mas que encontrou ali algo que não encontrou nas outras religiões e fez todo o processo demorado, caro, doloroso para homens, de se converter ao judaísmo. Então eu virei, e às vezes são muito mais judeus do que o judeu que nasceu no berço do Gelfit Fish. Eu virei um grande ativista dos convertidos, assim, eu realmente defendo o lugar deles. E no próprio Talmud se diz, a coisa mais ofensiva que você pode dizer a um judeu convertido é que ele não é judeu. Isso é um grande pecado. Então, eu me sinto plenamente judeu, apesar de estar aqui num sábado, eu abri uma exceção, porque para mim isso é um prazer, não é trabalho. E esse processo de conversão está muito marcado no livro Tristeza Infinita. Está marcado em muitos sentidos. Está oculto, mas está marcado. Porque tem a questão do protagonista com o pai dele, que foi essa figura muito ambígua. E está na redescoberta dele, ao final, de tentar encontrar, na busca dele por sentido, de ver isso como uma possibilidade. Ele não persegue essa possibilidade. Antônio, persegui. O meu personagem, não. Mas isso está no livro. Tá, obrigada. Mas eu fiquei curioso, por que essa pergunta? Não, porque você coloca, na verdade, a Segunda Guerra Mundial, né? Me lembrou um pouco A Montanha Mágica. É que eu tentei ler 3 vezes e não consegui. É muito chato esse livro, desculpa, gente. Então, me lembrou um pouquinho A Montanha Mágica, do hospital, tudo. E eu achei interessante que você colocou, acho que nunca ninguém tinha colocado, essa questão dos sobreviventes. Eu conheci vários sobreviventes e eles nunca falavam sobre o que tinha se passado na guerra, né? Enfim, essa perseguição, esse holocausto mesmo, né? E você coloca vendo a parte mental da pessoa, não física, né?
porque os que eu conheci, eles não se incomodavam, eles viviam e não queriam mais ver o que tinha acontecido. E aí eu achei, porque eu vi uma entrevista que você comentou que você voltou e que você virou judeu, tudo, né? Mas a gente também pode ver desde a Inquisição, né? Costumo brincar, né, que antissemitismo é uma frente, é a verdadeira frente ampla, junta a esquerda e a direita e junta todos. Né? Então, nessa questão só, que eu achei que você estava no processo junto com o livro, por isso... Exatamente isso. Eu acho que você resumiu perfeitamente. Eu estava no processo junto com o livro. Teve uma descoberta também anterior que eu não mencionei, que acho que foi lá, 2012, 11, sei lá quando foi. Mas foi muito marcante para mim, que alguém me falou, você tem direito à cidadania israelense. Eu falei, não, por quê? Não tenho formação judaica, não, por que eu teria? Não, porque pelas regras da lei de Nuremberg, se o nazismo fosse hoje, você seria mandado para os campos de concentração. Eu falei, eu? Não, você seria, por causa das leis de Nuremberg. Não falam isso quase. Que definem a porcentagem de sangue, você tem a porcentagem correta, você iria para um campo de concentração. Você não seria o primeiro da fila, mas você iria para o campo de concentração. E, por isso, você tem direito à cidadania de Israel. A cidadania de Israel considera quem é cidadão, quem seria mandado para um campo de concentração. De certo modo, eles definem o que é judeu com base em quem gostaria de nos assassinar. Enfim, não quero debater a política israelense. eu acho que não é isso. Não é o caso. Bem, Mas essa descoberta, para mim, foi muito importante também. Assim. Foi antes desse primo que eu falei ter entrado em contato comigo. E essa minha busca também, de certo modo, passou por isso. Assim. Os nazistas sempre me considerariam um judeu, mesmo se eu me convertesse ao cristianismo. Com certeza. Igual a Inquisição, né? Que eram pegos pessoas porque não gostavam do porco. Ou os pogroms na Rússia, ou até a perseguição que persistiu no comunismo. Uhum. É a verdadeira frente ampla, lamentavelmente. Uhum. Obrigada. Shechenesky, em cima dessa questão da tua jornada, né, em busca da tua identidade, né, acho que é um pouco isso, né? Tudo bem, a identidade tem um componente que é construído também, mas é uma construção, é um processo de construção da sua identidade a partir das tuas raízes, da tua história familiar, etc. Né? É um processo que cada um tem, que é muito interessante o que você está colocando. A gente pode esperar num próximo livro, não estou dizendo no próximo, no que você vai publicar depois desse, mas no futuro da tua trajetória como escritor, essa questão pode aparecer novamente? Você pode transformar isso em matéria literária? Sim, eu estou escrevendo um livro, não vai ter tanto disso. Eu estou ativamente escrevendo um livro nesse momento, que dialoga muito com as perguntas. E ele parte, na verdade, de uma frase do Talmud. Talmud, para quem não sabe, é o grande compêndio de conhecimento judaico, dos sábios discutindo a Torá. E tem um momento que eles dizem, no Talmud, que diz, se os nossos olhos pudessem enxergar, nós veríamos que temos 5.000 demônios à nossa esquerda e 1.000 demônios à nossa direita. Os demônios nos cercam como montes de terra ao redor de um buraco cavado É que a tradução do aramaico é complicada. Enfim, like mound to a pit, né, na tradução em inglês. E essa ideia é muito boa, né? Se os nossos olhos pudéssemos enxergar, a gente veria que a gente está cercado de demônios. E eu gosto muito de brincar com essa ideia, de que existe uma suspeita de que a nossa realidade não é a realidade completa. E que se a gente acidentalmente deslizar um pouco para fora, a gente vai ver uma realidade muito horrível. Que é uma ideia muito Philip K. Dick. Então vai ter um pouco disso. Mas talvez pelo viés do terror, eu quero muito voltar a isso. Eu ainda não estou sabendo como fazer. Todos os meus livros começam muito ambiciosos e vão ficando quadrados. E esse livro já começou a enquadradar bastante. Vamos ver o que vai sair. Você está trabalhando há quanto tempo nesse projeto? Eu tinha começado em outubro de 22,
e aconteceu uma tragédia para um escritor, um milagre e uma tragédia. Eu ganhei um prêmio. O milagre foi que eu quitei minhas dívidas. A tragédia foi que, tipo, ok, eu ganhei um prêmio. Isso dá uma travada muito grande na escrita. Porque eu penso, de certo modo, todo mundo quer agora que eu continue nessa linha. Disseram, ó, esse seu livro é bom, hein? Esse seu livro vendeu, deu dinheiro, você ganhou um prêmio, ótimo. Mas você pensa, putz, será que o meu próximo livro tem que seguir essa linha? E é uma linha bem mais quadrada e sisuda, como você bem colocou. Só que eu não queria. Eu queria fazer um livro chutar o balde, eu queria fazer o Mojica. E aí a gente fica nessa crise. Me deu uma crise e eu parei de escrever. E, claro, depois também eu entrei como editor na Companhia das Letras e meu tempo foi bastante... Meu tempo livre foi um tanto sugado, porque é um trabalho muito intenso. Eu entrei no lugar de outra pessoa, peguei um carro em movimento e na quarta marcha, e eu tive que manter o carro na quarta marcha enquanto eu aprendia a dirigir aquele carro. Porque, embora eu tenha trabalhado como editor já por vários e vários anos, é muito diferente. Uma editora gigantesca, que tudo é compartimentado, etc. E eu estou amando a experiência de ser editor e está consumindo a minha cabeça, inclusive no tempo livre, porque eu estou adorando a experiência. Mas meu tempo livre foi bastante engolido. Né? Eu chego em casa, preparo a janta do meu filho, faço ele dormir, dou banho. Claro, divido minhas tarefas com a minha esposa, que é maravilhosa, e etc. E gosto de pensar que temos uma divisão bastante justa, considerando tudo. Não era assim, porque a mãe acaba sendo mais presente, mas agora a gente está num equilíbrio saudável. Mas cadê o tempo para escrever, né? E eu estou tentando cavar as madrugadas, porque é o tempo que sobra para escrever. Sábado, religiosamente, eu não posso escrever. Então, eu sigo isso. Vocês podem achar absurdo, mas eu gosto de pensar que eu não trabalho no sábado. Eu tento, por mais que eu seja um judeu reformista, ainda assim eu tento respeitar. E sobra o domingo. E também eu quero curtir meu filho. Pô, não tem alegria maior do que curtir um filho. É o que eu ia dizer. Você precisa de um espaço para viver, para abastecer a sua cabeça com outras coisas. Eu tenho uma pilha. A minha estante de cabeceira está tipo 30 livros. E as pessoas me mandam muitos livros, eu recebo muitos livros. Eu quase não consigo ler livros por prazer. Quase nunca. E todo mundo pergunta, você assistiu o último episódio de Succession? Gente, calma, eu ainda estou 2 episódios atrás. Não me contem. É difícil dar conta de tudo e criar um espaço para escrever. Mas eu estou me forçando, assim, porque a vontade de escrever esse livro está muito grande. Legal. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Então, acho que eu vou encerrar, porque o nosso tempo está praticamente esgotado, né? Antes que toquem o gongo aqui e botem a gente para fora, eu queria agradecer a presença de todos aqui fisicamente e também todos virtualmente, né? Nesse papo que foi muito agradável. A gente conversou aqui praticamente 2 horas e de uma maneira muito fluida, muito leve, foi muito bacana. Agradeço a presença do Cercenesky, que iluminou aqui várias questões a respeito da obra dele, da trajetória dele, que é, sem dúvida, muito original. E eu gostaria de, como a gente sempre faz no encerramento, convidar quem está presente aqui, física e também virtualmente, para os nossos próximos eventos do Segundas Intenções, aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos, no dia 27 de maio. Vamos ter um encontro com a Morgana Kretzmann. Ótima pessoa. Aí está aqui a propaganda. Ótimo. E na Biblioteca São Paulo, lá em Santana, no dia 13 de maio, a Rita Carelli. E no dia 3 de junho, a Luísa Romão. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal.